Salve, salve família, aqui quem fala é WS do canal Cortes Podcast. Você já pensou em ganhar dinheiro pela internet, sem nem mesmo aparecer? Confira o primeiro link na descrição. Sabe o que você não terminou de falar? Sobre a história do carro. Que você chegou com o carro zero É. na garagem e tava o seu pai. Cheguei com o carro zero. Me lembra de contar essa história da moça da mama, tá? Conta, Aí eu desculpa cheguei, interromper, porque meu senão- pai. A hora que eu cheguei com o carro 0 km na garagem do meu pai estava disponível para o mercado de trabalho. Ele chegou e falou: filhinha, para uns ganhar, outros tem que perder. Foi assim que ele recebeu o meu carro 0 km. Para uns ganhar, outros têm que perder. Ou seja, eu tive que perder para você sobressair. Ele acreditava nisso. Uhum. Assim, uma das coisas assim que eu queria muito ter tido a oportunidade, com o conhecimento que eu tenho hoje, de ajudar meu pai, porque meu pai era um cara fantástico, ele era um gênio. Meu pai era uma biblioteca ambulante. Meu pai, ele tinha uma comunicação, uma habilidade de comunicação. Se ele se candidatasse a presidente da República, ele ganhava, porque ele tinha um talento, tudo que ele ia. Na casa que a minha mãe mora hoje, era um terreno baldio na frente. Meu pai conseguiu. O pessoal ficou anos, acho que mais de 20 anos, tentando que fizesse uma praça arborizada, bonita, uma praça de lazer para a comunidade lá da Sim. região. Meu pai foi e ele conseguiu. Ele conseguiu. A Praça Mário Lago. Então, o prefeito foi na casa da minha mãe inaugurar a praça. Nossa. Lá na garagem da minha mãe. Meu pai conseguia tudo. Desde quando eu era criança, ele fazia parte da Sociedade Amigos de Bairro. Ele arrecadava nas empresas brinquedos, carrinho, boneca da garagem. Ele abria a garagem da nossa casa todo ano, no Dia das Crianças e Natal. A gente abria a garagem, aí vinha a comunidade da favela, fazia fila e ganhava todas as crianças. Menino ganhava carrinho, ganhava boneca, as crianças. Eu vivi isso. Meu pai sempre foi um cara generoso, mas ele era extremamente negativo. Ele não tinha, ele era uma biblioteca, ele tinha muito conhecimento, tudo que eu precisava saber de história, tudo. Ele lia muito jornal, mas ele lia tudo do jornal e ele ia lá ler a página policial. Aí ele tinha uma mania de ir lá também no obituário para encontrar algum amigo que tinha morrido, ou seja, a conexão dele sempre estava com algo que não era legal. A energia é totalmente ligada a isso, né? A coisas que não eram legais. E ele criou muita coisa que não foi legal, inclusive doença para ele, que foi o que acabou levando ele, Se né, ele para outra soubesse o dimensão. poder que ele tinha, né? Se ele usasse a inteligência dele para criar, porque o poder que ele tinha, ele criou muita coisa que não foi legal para ele, muita coisa. E para a gente também, porque a gente viveu assim dificuldade financeira da gente chegar no fundo do poço, de precisar que as pessoas fizessem cesta básica e viesse doar para a gente. Porque chegou um momento da nossa vida que a gente ficou assim, todo mundo disponível para o mercado de trabalho. Todo mundo. Não entrava um tostão na minha casa. E o meu pai era a zebra ambulante, que ele ainda tinha um carro que ele tinha acabado de comprar, que era um consórcio que ele tinha sido premiado no consórcio, contemplado. Aí ele foi no enterro de um amigo, um vizinho que morreu, na vinda, deu perda total. Bateram no carro dele, deu perda total, não tinha seguro. Até isso ele perdeu. Então a gente vivia, sabe aquela monte de perda na vida? E a gente achava, aí a gente chamou um padre para benzer, porque meus pais eram muito católicos. Eles eram muito religiosos, eles davam palestra no Encontro de Casais com Cristo. Então os padres iam muito lá em casa também. E a gente chamava os padres para benzer a nossa casa, porque a gente acreditava que tinham feito macumba para a gente. Um mau agouro, assim. A gente não tinha o conhecimento de que a macumba era a gente que estava fazendo, com a nossa reclamação, com o jeito de olhar tudo que estava dando Vocês errado. estavam praguejando a própria vida. A gente olhava tudo. Aí a minha avó morreu, foi a primeira perda que teve na minha família. Aí a gente só olhava para aquela perda. E aí, quanto mais você se sente um perdedor, quanto mais você se sente injustiçado pela vida, mais você se torna um imã de injustiça. Mais você se torna um perdedor, mais você atrai perdas, porque você atrai aquilo que você está sentindo. O sentimento tem um poder fantástico, tem um poder de magnetizar coisas na sua vida. Então, não adianta, como eu estava contando, né? Quando eu me separei, eu desejava tudo de ruim acontecesse para o meu ex-marido, acontecia para mim. Por quê? Porque quem estava sentindo o ódio? Quem estava sentindo a raiva era eu. Eu estava tomando veneno, esperando ele morrer. Quem estava morrendo era eu. Quem estava atraindo as coisas negativas era eu.
Então, a gente não tinha esse conhecimento de que a gente cria a realidade. E a gente, é aquela coisa, é mais fácil achar que o outro pôs macumba? É mais fácil achar que o outro está com inveja? Não, ele está com inveja de mim. Eu não posso contar nada, zíper na boca, porque ele é tão invejoso que ele não pode saber nada, não vai saber de nada que eu estou fazendo, porque se ele souber, vai dar tudo errado. É mais fácil eu acreditar. Só que se eu acredito e eu dou o poder para o outro, é mais fácil, mas não muda a minha vida. Eu só mudo a minha vida a partir do momento que eu tenho consciência de que eu estou criando, de que se algo não está legal na minha vida, eu criei. É difícil? Pô, mas Beth, você não tem noção. Vem aqui ver minha situação, Beth. Eu não tenho dinheiro nem para comprar um leite para o meu filho, nem um pão para o meu filho. Eu criei isso? Não, mas você não quis criar. É inconsciente. 95% do que tem na sua mente inconsciente está criando coisas. Você está agindo no piloto automático, você nem sabe o que você está fazendo. Você está fazendo coisas que estão te levando para o precipício sem perceber. A gente estava assim. Mas era macumba que tinham feito, entendeu? Na nossa visão. E não adiantava nenhum padre benzer a nossa casa, porque a gente continuava atraindo desgraça. Entende? E a gente só começou a mudar mesmo a vida da gente quando uma amiga da minha mãe, que era vizinha, que na época frequentava uma religião, tinha se curado do câncer, e ela levou a minha mãe. E nessa religião, eu aprendi sobre gratidão. Essa pessoa me ensinou sobre gratidão. E ela ensinou porque conversando comigo, ela falou para mim, Beth, você tem que parar de olhar para tudo que não está dando certo, porque quanto mais você olha para tudo que não está dando certo, mais disso você cria. Agradece pela sua vida. E eu estava tão cega, tão cega, tão cega, que eu falei para ela, mas eu não tenho nada para agradecer. Nossa. Nada para agradecer. É difícil imaginar essa frase saindo da sua boca. Mas eu já falei. Pois é. Eu não tenho tão nada louco. para agradecer, porque naquela época o meu pai tinha feito uma dívida gigantesca impagável com a agiota. Não dava para pagar. Todo mundo disponível para o mercado de trabalho. Sua avó tinha falecido. Minha avó falecido. O meu avô estava com enfisema pulmonar. Meu avô fumava. Nossa, ele não parava de fumar, estava com enfisema pulmonar. Meu avô veio morar com a gente. A casa, assim, você entrava na cozinha da minha casa, você não conseguia abrir a cortina de fumaça, assim, que ele fumava o dia inteiro, para você PT poder no carro. enxergar meu avô. E não tinha como. Nossa. Não tinha como não. Ele tinha que deixar ele fumar, ele emendava um cigarro no outro. Então, ele tava se suicidando pouco a pouco. Era muita coisa ruim acontecendo com a gente. E aí eu falei, eu não tenho nada para agradecer. Nada. O meu pai é ameaçado de morte pelo agiota. O agiota vai matar meu pai. Porque meu pai não tem como pagar. Nem que a gente volte a trabalhar trabalhar um ano, a dívida é muito grande. A minha avó morreu. A minha mãe estava com depressão de cama. O meu avô tem enfisema pulmonar. O meu pai não tem dinheiro. Eu tenho que agradecer o quê? E a minha família está em pé de guerra ainda. A gente só não se matava. A única coisa boa é que a gente estava junto. Sim. Porque era muita briga, todo dia, pé de guerra mesmo. E Não aí ela tá falou, leite, aí ela me fez acordar. Ela falou, Beth, é por isso que vocês estão passando por tudo isso. Vocês são ingratos, você é ingrata. Olha a sua vida. Você tem um teto para morar. Você não está morando debaixo da ponte, você tem um teto, você tem uma cama para dormir. Quando você deita, agradece o travesseiro, agradece o cobertor. Agradece que você tem uma família, você tem um pai, você tem uma mãe, você está viva. Você já agradeceu porque você está viva? Eu falei assim, olha só, eu cheguei a pensar, não, eu preferia estar morta. Aliás, eu peço para Deus me levar, porque eu não vejo a hora de dar área desse planeta, porque eu não quero mais viver essa vida, eu não quero. Essa vida está muito pesada para mim, porque estava pesada. Mas as palavras dela ficaram... Porque foi um choque ouvir isso. Porque eu queria ouvir essa coitadinha mesmo. Eu tenho dó de você mesmo. Porque não adianta passar a mão na cabeça de quem está sofrendo, assim. Você tem que mostrar para a pessoa como essa pessoa fez. Mostrar o caminho. Sim. E esse agradecer as coisas simples é um exercício que até para começar é muito difícil. Para a pessoa que não tem o hábito da gratidão, ela começar Muito a enxergar... difícil. É muito difícil. Eu mesma, Cris, não enxergava. Eu fazia da boca para fora. Eu comecei a fazer porque eu falei, puxa, se
não é por acaso que ela falou isso para mim. Eu vou pelo menos experimentar. Porque pelo menos eu sempre fui essa pessoa. Eu sempre fui buscadora. Eu falei, tá, eu vou experimentar. Você se Então eu permitiu- acordava, aí eu agradecia que o sol tá lá, eu agradeço o sol. Mas era tudo da boca para fora. Ah, agradeço porque a cama, agradeço o travesseiro, agradeço ter uma coberta. O interessante é que eu comecei a perceber as coisas que eu tinha que eu não percebia. Aí, antes eu reclamava... Nossa, eu falo tanto isso nos stories, Beth. Eu falo, faça. Só começa. Começa a fazer. Eu falo assim, ó, escolhe 3 coisas. Isso. Acorde e agradece 3 coisas que você pensar. No começo é difícil achar as 3 muito coisas. difícil. É. E daí eu só falo assim, tenta no dia seguinte acrescentar uma. Uma. Isso. Agradece aquelas 3 e mais uma que você conseguir. Vai aumentando uma por dia. Quando você vê, você já tá olhando tudo. Você agradece até por se atrasar. Quando você percebe, Não é? quando você faz isso, você muda o seu olhar Essa semana, da vida. a minha mãe e minha irmã estavam saindo pra resolver um negócio. E aí a minha irmã foi ligar o carro de manhã, tava faltando aquele combustível da frente, sabe? Que a gente esquece de botar, né? Aí ela, aí teve que sair e tal, não sei o que, enfim, se atrasaram. Resolveram desmarcar o compromisso, marcar pra outro dia. Aí eu liguei pra minha mãe, falei, caramba, se ele for, a gente se atrasou. Daí ela falou, mas vai saber do que Deus tava livrando a gente. Então, graças Isso a aí. Deus... Exatamente. Falei, cara, é isso, sabe? Quando você entende, até pelo que dá errado, você agradece. Fala assim, obrigado de que eu me atrasei, obrigado que eu não cheguei. E se a gente vê as histórias de tragédias, de avião que caiu, quantas pessoas se livraram, não estavam no avião no Sim. momento da queda, Sim. porque o sapato apertou, porque se machucou, porque pegou no muito 11 de trânsito. setembro, tem várias histórias assim. Muitas. Tem muitas várias histórias assim. É. Então a gente não sabe, a gente tem que. O hábito de agradecer muda a sua vibração interna. E aí eu comecei a agradecer por tudo. Eu comecei a agradecer. Antes eu reclamava porque a máquina de lavar só centrifugava, não lavava. Aí eu comecei a agradecer, puxa, ela centrifuga, olha só, a roupa seca mais rápido no varal. Antes eu reclamava porque não tinha sabão em pó. Aí eu comecei a agradecer porque tinha sabão em pedra. Tinha sabão, tinha algum sabão. Antes eu reclamava porque tinha louça para lavar. Aí eu agradecia porque tem louça, porque a gente comeu. Graças a Deus a gente comeu. Aí eu reclamava porque só tinha arroz com banana. Eu comecei a agradecer, graças a Deus tem arroz com banana. Então eu fui agradecendo. E no começo essa gratidão era só da boca para fora. Eu não sentia gratidão. Eu só estava fazendo exercício. E eu me surpreendi, porque chegou uma hora que eu comecei a sentir de verdade tanta gratidão que eu falei, meu Deus, como eu sou injusta. Eu comecei a pedir perdão para Deus por eu ter algo para pedir. Eu falei, não tenho nada para pedir, nada, eu só tenho que agradecer. Eu sou muito rica, eu sou abundante, eu tenho uma família, eu tenho vida, minha família tem saúde, está todo mundo aqui saudável, graças a Deus, mesmo com tanta dificuldade. E eu comecei a sentir tanta gratidão até pelo agiota, que antes eu pedia para Deus matar o agiota, tá? Já cheguei a pedir. Deus, leva esse agiota embora, por favor, Deus, leva ele embora, esse homem vai acabar com meu pai. Aí eu comecei, falei, puxa, eu vou agradecer o agiota. Senti gratidão de verdade, ele emprestou dinheiro pra gente. No momento que a gente não tinha dinheiro para comprar comida, a gente comprou comida graças ao dinheiro dele. Eu comecei a enxergar e comecei a ter gratidão por ele. E aí, sabe o que aconteceu? Meu pai ganhou na loteria. Não acredito. Verdade. Não acredito. Meu pai ganhou na loteria. Meu pai, ele tinha o hábito de apostar. Nunca ganhou nada na vida. O meu avô, ele era um apostador nato. A gente vivia falando que ele só torrava o dinheiro da família. E o meu pai também. Só que o meu pai, quando eu mudei meu sentimento, quando eu passei a ter gratidão pelo meu pai, parei de criticar o meu pai. Comecei a agradecer a vida do meu pai. Porque, a gente estava... O dinheiro, ele faz isso também. A gente passa a olhar só o que não tem. E quanto mais você olha o que você não tem, menos você tem. Quanto mais você olha e agradece pelo grão de arroz que você tem. Por tudo. Ah, não tem garfo para comer? Eu estou comendo com a mão. Eu tenho mão, graças a Deus, tenho mão para comer. Obrigado pela mão que eu tenho. Eu tenho mão, tenho dedo. Meu Deus, eu tenho perna. Eu posso andar, eu posso me mexer. Tem gente que está preso numa cama que não pode se mexer. Coisas que eu não percebia. A consciência vai expandindo, você vai percebendo o que você não percebia. Eu fui percebendo tanta coisa que, de verdade, comecei a me sentir tão abundante. Eu comecei a me sentir tão rica. O dinheiro não tinha vindo, não. Mas eu me sentia rica. E é isso, o sentimento da riqueza veio primeiro. E aí depois meu pai ganhou na loteria. O sentimento da riqueza veio. A gente se sentia gratidão, me sentir transbordando, abundante, de verdade, abundante de saúde, abundante de paz, abundante de harmonia na família, abundante de vida. Era tanta coisa. De uma casa, a gente tinha perdido tudo, menos a casa. A gente tinha casa, a gente tinha onde morar. Isso sua família sabia que você estava praticando? Sabia.
sabia. E Eles ainda... botavam fé, não? Botavam. Não, meu pai mais ou menos. Meu pai... Porque aí eu comecei a fazer essa prática da gratidão e como a minha mãe foi para uma outra religião, minha mãe saiu da católica, foi para uma outra religião, meu pai começou a falar que a gente estava traindo Jesus Cristo. E ele não entendia. E eu falava, não, papa, a gente não está traindo Jesus Cristo. Jesus é um grande mestre, sempre vai ser. Inclusive, uma das coisas que eu mais amo e que mais me conectou com o Ho'oponopono é justamente que o Ho'oponopono é a prática de tudo que Jesus ensinou quando ele passou por aqui. Tudo. Né? O Ho'oponopono ele faz as curas através de você abençoar tudo e todos. Através de você assumir a responsabilidade. Sinto muito, você assume a responsabilidade por tudo que está te acontecendo, como Jesus fazia. Quando ele estava lá nas multidões, ele curava alguém... E a pessoa se ajoelhava, falava, Jesus, gratidão, gratidão, você me curou. Ele falava, não, levanta, a sua fé te curou. Não fui eu, foi a sua fé. Porque muitas pessoas não eram curadas? Só eram curados aqueles que tinham fé, aqueles que acreditavam. Ele sempre deixou muito claro, o poder é seu, não é meu. A responsabilidade e aí é parece que sua. é uma punição, né? Parece tipo assim, eu só curo se você for do clubinho. Não, é porque não sou eu. Não é. Tá em você. Você Tá não em tem você. o poder, é de cada um. O poder está em mim. Eu acredito, eu tenho fé. Vai acontecer a mágica comigo. E também o perdão, o ato de perdoar, como ele deixou, ele foi um mestre que ensinou muito perdão. Quando naquela passagem que iam apedrejar a adúltera, que ele pegou, ele não era aquele cara que batia de frente. Ele era aquele cara que ele ensinava, fazendo a pessoa pensar. Ah, vocês querem apedrejar? Então tá, pode apedrejar. Mas atira a primeira pedra quem nunca pecou. Se tem alguém aqui que nunca errou, pode tacar. Ninguém tacava. Quem nunca errou na vida? Então é isso. Ele ensinava as pessoas a terem consciência. Então ele ensinou muito perdão. Né? Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Ele Perdoa mantinha- 70 vezes 7. Perdoa sempre. Ele mantinha o livre-arbítrio das pessoas, mas ele Isso. dava uma lição de reflexão. Ele foi um grande mestre. É até hoje. E tudo que a gente pratica no Ho'oponopono são os ensinamentos dele. Sim. É abençoar tudo e todos. Tudo que você abençoa, te abençoa de volta. É você assumir a responsabilidade por tudo que te acontece. Pedir É você perdão. perdoar você, inclusive. Não é só perdoar o outro. Sim. Porque muitas pessoas não se perdoam. Eu errei, eu quero me punir, eu quero me castigar, entendeu? Eu não vou me perdoar, não. Eu sou culpada, minha família está nessa situação por minha causa. Só que essa culpa que você leva... Se você não se perdoar, se você não limpar essa culpa vai te levar para o buraco. Você não vai mudar a sua vida. Porque o sentimento de culpa é muito pesado. É um sentimento desagradável. Tudo que você sente... Tem uma frase que eu gosto muito, que é quanto melhor você se sente, mais você permite que a mágica aconteça. E sentir culpa não é legal. Não é sentir melhor. É um desconforto muito grande. E o nosso GPS interno, que direciona e mostra quando você está no caminho ou não, é o sentimento. Sentiu culpa é uma coisa muito ruim, é um aperto, é desagradável. Perdoa você. Por isso que é importante fazer o Ho'oponopono mágico para a gente, com o nosso primeiro nome e o apelido todo dia. Para a gente se perdoar, para a gente limpar aquilo que a gente tem que limpar. Que desconectou a gente do amor que a gente é. Que conectou a gente ao medo, a tudo que não é legal, que a gente se identificou nessa experiência humana que a gente está vivendo, né? E aí também tem a gratidão, como Jesus falava, a tudo dai graças. Tudo é tudo, gente. Não é você recebeu dinheiro, agradece. Tá, você agradece, mas você está passando uma situação que está difícil, agradece também a tudo, dai graças. Tudo é tudo. O Danilo uma vez fez uma comparação, Danilo Gentili uma vez fez uma comparação, ele tem uma formação bem cristã, né? E ele tava falando sobre essa frase, e eu achei interessante que ele falou, quando você diz a tudo dai graça, tipo assim, o que está dentro de tudo? É. A pergunta é, o que está fora de O que é tudo? que está fora? Nada. Então, Tudo é tudo. tudo é tudo. Tudo é Então, tudo. só agradece. É isso, agradece. Ah, eu agradece. tropecei? Gratidão. Nossa, obrigado. Nossa, aquele cara me passou a perna, eu levei um golpe. Agradece. Não alimenta o ódio. Você vai alimentar um ódio dentro de você Sim. tomando veneno. Sim. Você vai atrair mais situações. Por quê? O que eu posso aprender com isso? De repente, tem uma lição muito legal de você fazer uma escolha diferente, porque
A nossa vida é resultado das escolhas que a gente faz a cada momento. Você escolhe até o pensamento que você vai ter. Você pode escolher ter um pensamento destrutivo, você pode escolher alimentar o ódio dele, você pode escolher alimentar a raiva de um ex-marido, você pode alimentar uma raiva daquela pessoa que está tendo mais sucesso de você, que você acredita que é sua concorrente, mas a concorrência não existe. Sim. Ou você pode criar em você um sentimento assim de falar, pô, torcer, pô, que legal. De mudar o seu olhar. A vida está me mostrando, aí eu agi diferente. O cara fez isso comigo, eu nunca vou fazer igual. Que feio é ser assim. Ele está favorecendo uma escolha diferente para você ir por um caminho diferente. Sim. De repente é isso. Tudo tem uma lição.